Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Maria concebida sem pecado. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom. Acho que a maioria me conhece, mas como é de praxe, meu nome é Ítalo, tenho 29 anos, sou casado, participo da Renovação Carismática Católica há mais ou menos 17 anos. E o meu grupo de oração é o grupo de oração Santo Antônio. Acontece toda quarta-feira lá em Juazeiro, no bairro Santo Antônio. Você será muito bem-vindo se estiver lá, se for nos visitar, será muito bem-vindo, porque lá acontece Pentecostes toda semana. Amém? Amém. E Pentecostes vai acontecer aqui. Deus nos reúne aqui para ceiar conosco, para adentrar no nosso coração, adentrar a nossa vida. A Renovação Carismática Católica esse ano nos propõe o tema Eis que estou à porta e bato. Por isso Deus nos reúne aqui, porque Ele está batendo a porta do nosso coração. Ele quer adentrar a nossa vida, Ele quer participar da nossa vida, Ele quer ceiar conosco, Ele quer estar à mesa conosco. Ao mesmo tempo, o tema para os retiros de carnaval é retornar ao primeiro amor. E quando Deus bate a porta do nosso coração, é o indício de que Deus está com saudade de nós. Deus tem saudade daquela época que nós rezávamos mais, que nós éramos mais próximos dele, buscávamos mais a santidade. Aquele primeiro amor. Deus tem saudade de você, amado. Deus tem saudade de estar contigo, de ceiar com você à mesa. Por isso Ele está à porta do nosso coração batendo, ansioso para que nós possamos abrir. E esse retiro de carnaval é profético para nós, porque será o momento em que nós retornaremos aos braços do Pai. E toda a graça que nós necessitamos, a libertação, a cura e aquilo que Deus tem para nós, encontraremos no coração de Jesus. E esse retiro será esse momento onde nós abriremos, escancararemos a nossa vida para que Cristo possa realizar o novo em nós. Amém? Amém. Vamos tomar a palavra de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 3. Primeira carta de São João, 1 João, capítulo 3. O tema dessa pregação é retirado dessa carta. O amor de Deus que nos torna seus filhos. Por amor, Deus nos faz seus filhos. Certo? Amém? Todos acharam? A partir do versículo 1. Na verdade é só o 1 e o 2. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Vamos ler mais uma vez, porque quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes a gente lê meio disperso. Mas a palavra de Deus tem o poder de curar, libertar e transformar. É o Cristo que está falando conosco. Versículo 1. Considerai
com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Deixa o texto aberto. Nesses 2 versículos, podemos tirar 4 pontos importantes que iremos meditar sobre ele. 4 pontos importantes. Primeiro, a gente já encontra no primeiro versículo, já no início, que é o amor de Deus, que diz: considerai com que amor nos amou o Pai. Considerai com que amor nos amou o Pai. Primeiro ponto, o amor de Deus. Segundo ponto, sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Também no primeiro versículo, para que sejamos chamados filhos de Deus, ele ainda repete: e nós o somos de fato. O terceiro ponto que meditamos sobre isso também está no primeiro versículo, que diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos meditar sobre isso. O mundo não nos conhece, o mundo não sabe quem somos, porque nós somos feitos pela imagem de Deus, que é amor. O mundo não conhece o que é o amor, o mundo não sabe o que é o amor, por isso que não nos conhece. E por fim, iremos meditar que Deus ainda tem um plano maior para nós. Deus deseja muito mais para nós, que está no versículo 2. Desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Amém? Amém. Então vamos meditar esses 4 pontos. O primeiro ponto é sobre o amor de Deus. Até parece que é meio clichê ou um chavão dizer que Deus nos ama. E é muito batido porque nós escutamos isso de maneira até natural na igreja. Até se torna comum. E quando a coisa é comum, a gente trata de qualquer jeito. E não medita a profundidade disso. Nós não meditamos que Deus nos ama de uma maneira grandiosa. Nós precisamos aprofundar no mistério do amor de Deus. Por isso, nós somos homens e mulheres carentes de afeição, de afeto. E se o irmão está no dia ruim e olha para nós com cara feia, ou até não responde direito, nós nos machucamos, porque nós somos carentes da afeição do outro. E nós somos carentes da afeição do outro porque não experimentamos ou não nos aprofundamos no amor de Deus, no amor daquele que tudo é, no amor daquele que tudo é. Olha a criação. Santa Catarina de Sena vai dizer para nós que de todas as criaturas que Deus fez, Ele olhou para o homem e se apaixonou por sua criatura. De todas as criaturas que Deus fez, Ele olhou para o homem e se apaixonou por sua criatura. Por isso Ele elegeu o homem como seu ser predileto. O salmista vai rezar assim: quem é o homem para dele se lembrardes? O autor sagrado do livro aos Hebreus repete o que o salmista disse, questionando quem é o homem para dele se apaixonar, para você elevar acima dos anjos. Acima dos anjos. Vamos meditar o que isso quer dizer para nós. Deus, em sua infinita bondade e em seu ser supremo, sempre existiu. Sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E ali Deus se bastava. Deus se basta ali. Deus não precisa de nada, de ninguém. Em sua existência Deus se basta. Os padres da igreja meditam que o Pai é aquele que ama. O Filho é o amado. E que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Ali, Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, contempla todo o ciclo de amor. O amor, o amado e o amante. O amor, o amado e o amante. E ali Deus se basta. Ali Deus não precisa de nada. Mas como o amor de Deus é tão grandioso e supremo, transborda a divindade de Deus, porque sua essência é puramente amor, é puramente bondade, é puramente verdade. E Deus transborda a si mesmo. E nesse amor, Deus quis criar. Ou seja, o único motivo que levou a Deus criar todas as criaturas e todas as coisas foi o seu amor, o seu plano de amor. Deus transbordou e Ele criou. E antes dele criar a matéria, o tempo, o espaço, Ele criou seres invisíveis, os anjos, os seres espirituais. E criou os anjos. E os próprios anjos foram criados para servir e amar a Deus, para participar desse ciclo de amor que eu falei: o amor, o amado e o amante. Os anjos foram criados para amar a Deus, participar desse amor, receber a dádiva do amor de Deus. Mas sabemos também que o amor é livre. O amor é livre. E Deus criou também os anjos na liberdade do amor. Os anjos foram criados com o livre-arbítrio. Eles podiam negar a Deus, como assim alguns o fizeram. Isso antes de criar o homem. Isso antes de criar o mundo. Isso antes do tempo. Deus criou os anjos e deu liberdade aos anjos. Ou seja, Ele não mostrou totalmente a sua face, porque a face de Deus é irresistível e nos priva da liberdade. Por isso nós não vemos Deus, porque a face de Deus é irresistível. Se nós o vermos, nós perdemos a liberdade, nós somos totalmente atraídos a Ele. E os anjos foram privados dessa face de Deus, porque eles precisavam também escolher a Deus pela liberdade, por amor. E houve uma grande guerra no céu, uma grande batalha no céu, porque alguns anjos começaram a questionar a Deus, instruídos por Lúcifer, o anjo de luz, o ser perfeito que Deus o criou, o maior de todos os anjos, que hoje nós o conhecemos como Satanás. E houve uma grande guerra no céu, e uma grande batalha, e todos os anjos estavam convencidos que eles poderiam sim se afastar de Deus e encontrar a felicidade e o amor. E nessa grande batalha no céu surgiu um anjo que amou a Deus plenamente, amou a Deus profundamente, e gritou: quem como Deus? Ninguém como Deus. Porque quando nós experimentamos de fato o amor de Deus, o reconhecemos como acima de tudo. E ele gritou: quem como Deus? E os outros anjos também experimentaram esse amor. Mas ainda assim, 1/3 dos anjos do céu caíram, renegaram o amor de Deus, renegaram o amor de Deus e se afastaram. Primeiro ponto importante que nós compreendemos nessa batalha do céu: o amor de Deus é livre. Fala isso para o irmão que está do seu lado: o amor de Deus é livre. Podemos experimentar, podemos clamar, podemos viver, mas também podemos
negar o amor de Deus. Podemos negar o amor de Deus. Aí nasceu o pecado. Os santos padres ensinam que o pecado nasce na soberba. Satanás, ele não se agradou do plano de Deus. E ele achava que poderia se bastar, que ele poderia ser como Deus, poderia ser igual a Deus, sozinho como Deus. Mas a gente não pode ser como Deus. Por isso São Miguel gritou: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. E podemos negar o amor de Deus. Depois dessa grande batalha no céu, Deus foi cumprir o seu plano. O seu plano de criação. Porque Deus apenas não criou os anjos. Deus criou agora o tempo. Deus criou agora o espaço, a matéria. A gente contempla isso no primeiro capítulo da Bíblia. No primeiro capítulo do livro do Gênesis. Lucas até meditou, Deus até revelou no coração de Lucas, que dizia que no princípio a terra era informe e vazia, ou seja, no princípio não existia nada, havia somente o caos. E o Espírito de Deus pairou sobre o caos, e Deus começou a criar. Se você meditar o capítulo 1 do livro do Gênesis até o capítulo 2, você vai encontrar ali como Deus ama o homem, como Deus ama você. Porque se você olhar o gesto de criação de Deus, a atitude da criação de Deus, em todas as criaturas, Deus fez com um ato da sua vontade: que haja luz, e a luz se fez. Que haja o firmamento, que coloque-se 2 luzeiros no céu, o sol e a lua, que se criem os mares, a terra, os animais, os insetos, os animais silvestres, os animais domésticos, os animais selvagens, as plantas. E Deus até vai criando uma ordem de crescimento, de hierarquia. Primeiro Ele cria as coisas imateriais, depois Ele cria os animais, os seres vivos mais simples, cria as plantas, cria os seres mais primitivos, aí por fim, até na ordem evolutiva que a biologia estuda, na cadeia da evolução, onde o homem está no topo, Deus também faz isso na criação. Ele cria as plantas e vai colocando os animais certinhos na ordem da evolução. Se você for olhar, os últimos animais a serem criados foram os répteis, as aves e os mamíferos, que são os seres mais evoluídos. Mas no 5º dia Deus encerra toda a criação, faltando apenas uma, que Ele vai criar no 6º dia. No 6º dia, Deus não fala que se crie o homem. Não. Os santos místicos, eles meditavam que Deus passeava pelo jardim do Éden. Conforme Deus criava, tem um santo até que diz que a criação de Deus narra-se na Bíblia como 6 dias, 7 ele descansa, mas que a criação de Deus durou anos, milhares de anos, e que na criação do homem, Deus amou antes de tudo toda a criação. Deus passeou pelo jardim, Deus olhava a criação, Ele passeava, olhava as plantas, olhava a paisagem, os riachos, a cachoeira, o sol, o entardecer, o amanhecer, o brilho da lua cheia, olhava os animais, e Ele amava a sua criação, porque na criação material havia uma dependência maior de Deus do que na criação espiritual.
Porque quando eu narrei a criação dos anjos, ali foi uma criação espiritual e os anjos foram dotados de poderes, de capacidades muito superiores à criação espiritual, à criação material. Porque os animais, as plantas não podem amar a Deus como seres espirituais o amavam. Devotaram a sua vida. E Deus olhou nessa dependência, nessa pequenez, nessa simplicidade e foi amando o mundo material. E foi contemplando. São João Paulo II, ele compara a criação de Deus, a criação material de Deus, com um enxoval. Está cheio de mulher grávida, né? Deus fez o enxoval. Deus criou todas essas coisas porque havia um plano maior. Um plano que o inimigo de Deus não aceitou, que Lúcifer não aceitou, por isso ele renegou o amor de Deus. O plano de criar o homem. Deus amou toda a criação. E quando ele passeava pelo jardim, o Pai colocou a mão no barro. Se formos trazer para os dias de hoje, quando homem e mulher se deitam no seu leito conjugal e têm a relação sexual, o Pai lá do céu olha, ama. Quando seu pai e sua mãe, amado, quando seu pai e sua mãe se deitaram para conceber você, lá do céu, Deus olhou, amou e abençoou. Deus desejou, antes que seu pai e sua mãe desejassem você, Deus desejou você por toda a eternidade. Deus foi lá no ventre da sua mãe formar você. Deus foi no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe, pegar o óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai e moldar você. Eu quero essa menina assim, com esses cachinhos. Eu quero esse rapaz assim, moreninho, desse jeito. Ele desejou você do jeito que você é. Ele formou você. Assim como ele caminhou no jardim do Éden, colocou a mão no barro e desenhou Adão, esculpiu Adão. Ele formou você no ventre da sua mãe. Ele desejou você, amou você profundamente. Esse é o ponto do amor de Deus. Deus nos desejou. Como eu disse no início, qual é o primeiro ponto do amor de Deus? O amor de Deus é livre. Em sua liberdade. Não precisava de nós, não precisa de nós, mas quis, mas desejou. É desejo de Deus. É desejo de Deus. Deus olhou para nós, nos amou e nos formou. E em seu amor nos chama a participar desse amor. O segundo ponto que iremos meditar sobre o amor de Deus, a gente ainda vai ver mais outras características do amor de Deus, mas lembre, o amor de Deus é livre. Livre. O segundo ponto que iremos meditar desse texto é que ele nos faz filhos dele. Isso é clichê. Quando a gente cresce, por causa de toda a civilização ocidental que foi construída no cristianismo, que foi construída na fé católica, os nossos pais nos ensinam, todo mundo sabe que nós somos filhos de Deus. Até para pecar a gente sabe que é filho de Deus. Porque fala, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu posso fazer isso porque eu também sou filho de Deus. É assim que a gente fala? A gente sabe que é filho de Deus. Mas vamos colocar aqui agora o pé no chão. O que significa dizer que somos filhos de Deus? Porque se a gente parar para pensar um pouco, a gente não é filho de Deus. A gente não é filho de Deus. Como assim, Ítalo? Por que não é filho de Deus? Se você pegar um animal, tem a galinha pega para criar
um cachorrinho. O cachorro é filho da galinha mesmo? O pintinho é filho da galinha. Se a gente pega um cachorro para criar, apesar de hoje ter muito disparate aí no mundo, um animalzinho, um cachorrinho, muitos até chamam um filho, né? Tratam como gente, mas não é filho da gente. A gente ama, a gente cuida, a gente tem todo um zelo, mas não é. Se for para escolhermos entre a vida de um ser humano ou de um outro animal, com certeza iremos escolher o ser humano. Então, se pararmos para pensar, nós não nascemos, nós não temos a linhagem de Deus. Nós não somos filhos de Deus. O que somos de Deus? Criaturas. Criaturas. E na criação de Deus, como eu dizia no início, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. O topo da hierarquia está os seres espirituais. Quem são os seres espirituais? Os anjos. Até mesmo dentro dos anjos existe uma hierarquia. Primeiro, serafins e querubins, os poderes, potestades, os tronos, as virtudes, tudo isso são classificações de anjos, tipos de anjos. E lá embaixo, na hierarquia dos anjos, você vai encontrar os arcanjos. Ou seja, lá embaixo, na ralé dos anjos, você encontra São Miguel, São Gabriel, São Rafael. As Sagradas Escrituras ensinam que são 7 arcanjos, mas Deus só nos deu a conhecer 3. E, portanto, a igreja só venera 3 santos arcanjos. Se aparecer outro arcanjo por aí, de uma outra doutrina, saiba que não é fé católica. Não é fé católica. Ou seja, só veneramos Gabriel, Rafael e Miguel. E eles são a ralé dos anjos. Abaixo dos arcanjos tem os anjos da guarda, que são os anjos que ficam ao nosso lado. E quando nós somos criados, Deus coloca um anjo para nos guardar. Aí está toda a hierarquia dos anjos. Abaixo dos anjos da guarda, quem estão? Os homens. Cada um de nós, eu, você, homem e mulher, estamos abaixo. E dentro dos homens, os santos, existe também uma hierarquia. Quando somos salvos, quando somos santificados, há uma hierarquia no céu. Há ali os mártires, há ali os doutores, há ali os mártires, há ali as virgens, e há ali os santos que não encontraram virtude, que estão abaixo desses 3. Inclusive os pastores. Você olha na liturgia e você venera. Quando está lá, hoje a celebração de São não sei quem, que foi Papa, que foi Bispo, está ali também, abaixo, os anjos, os santos que não encontraram virtudes. E está nós, aqui, os que estão lutando ainda para entrar no meio dessa hierarquia. Aí abaixo de nós está a hierarquia dos animais. Os domésticos, os selvagens, os animais mais primitivos. Mas há uma coisa que rompe toda essa ordem hierárquica.
que é o amor de Deus. Como por exemplo, eu disse que São Miguel Arcanjo é a rarezada dos anjos, não é? Ele não fica lá embaixo. Mas São Miguel tem um título que o coloca acima de todos os anjos. Ele é o príncipe da milícia celeste. Ou seja, um serafim, que é um anjo de mais majestade, ele está abaixo de Miguel. Por quê? Porque na batalha espiritual, Miguel foi o primeiro anjo a se levantar contra as investidas de Lúcifer e gritou: quem como Deus? Miguel, ele foi o anjo que mais se abriu ao amor de Deus, mais experimentou o amor de Deus. Por isso ele é o anjo que nos defende em toda a batalha, porque ele é o anjo que mais experimentou o amor de Deus, mais experimentou a graça de Deus, mas se reconheceu pequeno. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, e ninguém é como Deus. Ele experimentou o amor de Deus. Assim também, um outro ser que está mais abaixo ainda do que os anjos, está acima de toda a criação de Deus, a Virgem Mãe de Deus. Ela é humana, foi criada muito abaixo de todos os seres, simplesinha, pequena, mas Deus elevou como rainha de todos os seres, rainha do céu e da terra, porque ela, mais do que São Miguel, se abriu ao amor de Deus. Mais do que toda a criação, abriu o coração para reconhecer que não é nada, é a escrava do Senhor. E experimentando o amor de Deus, Deus pega ela e coloca acima de todos. Agora, para nós, como eu disse, nós não somos filhos de Deus de fato, porque o verdadeiro e único Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus, como ensina o credo niceno-constantinopolitano, já ouviu falar? Mais ou menos, né? Já rezou na missa. Acho que foi na missa do domingo retrasado. A gente rezou, toda a igreja rezou o credo niceno-constantinopolitano. Ou foi esse domingo ou foi o retrasado que a igreja rezou. Na missa de Páscoa, na missa de Natal, reza o credo niceno-constantinopolitano, porque é o credo que mais detalha a nossa fé. No credo, quando vai falar de Jesus Cristo, vai falar que Ele é Filho de Deus, gerado, não criado. Ou seja, Ele não é como a gente. Jesus Cristo não é uma criatura de Deus, porque Ele é Filho de Deus em toda a eternidade. Antes de criar qualquer coisa, Deus gerou o Filho no amor. O Pai gerou o Filho. E se é Filho de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso não é errado você dizer que Maria é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas por que a palavra vem nos dizer que somos filhos de Deus? Por causa desse Filho de Deus. Por causa desse Filho de Deus. São Luís Maria Grimond de Montfort, conhece? O que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele faz uma analogia belíssima entre Nossa Senhora, Jesus e nós, com a história de Rebeca, Jacó e Esaú. Rebeca, Jacó e Esaú. Quem é Rebeca, Jacó e Esaú? Lá no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão. Abraão casou com Sara, teve o primeiro filho Ismael. Ismael era filho de uma escrava, foi embora. Abraão mandou embora. Deus abençoou Abraão. Abraão teve um filho com Sara, que é a mulher legítima, nasceu Isaac. Isaac, Abraão e Sara morreram. Isaac virou patriarca de todo
o povo casou-se com Rebeca, que era prima de Isaac. Não era prima de primeiro grau, mas era um parente bem próximo. Casou com Rebeca. Rebeca teve Esaú. Na verdade ela teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o filho que nasceu primeiro, que saiu primeiro. E Jacó veio na rabeta. A palavra de Deus diz que ele veio segurando o pé de Esaú. Você sabe o que significa Jacó? Trapaceiro. Quando a gente reza pelos patriarcas, quando a gente fala dos patriarcas, quando a gente medita os patriarcas, a gente não medita Abraão, Isaac e Esaú. A gente medita Abraão, Isaac e Jacó. Mas por que Jacó e não Esaú, se Esaú era o primogênito? Porque Jacó roubou a primogenitura. Ele trapaceou. Mas, de maneira prática, foi isso que aconteceu. Esaú estava com fome, Jacó tinha comida, lentilha, feijão mais ou menos, e ofereceu: você quer comer? Me dê a bênção da primogenitura. Ele disse: não sei o que, não sei o que. Esaú falou mais alto e ele vendeu. Só que na prática continuou do mesmo jeito. Todo o povo considerava Esaú como herdeiro de Isaac. Isaac considerava Esaú como seu herdeiro. Esaú é o primogênito, é o filho de Isaac. Jacó era o segundo. Não receberia a bênção do primogênito. Jesus é o Filho de Deus. Nós somos criaturas. Nós não receberemos a bênção do Filho de Deus. Veio Rebeca. Rebeca amava Jacó. Rebeca sabia que Jacó queria a bênção de seu pai. O que Rebeca fez? Esaú saiu para caçar. Rebeca: vem cá, Jacó. Rebeca: Nossa Senhora. Jacó: eu e você. Vem cá, Jacó. Veste a roupa de Esaú. Pega esse carneiro e coloca nos braços. Pele de carneiro. Estavam já soltando os pelos, porque Esaú era peludão. Tony Ramos. Jacó já era mais fitness, todo depiladinho. Aí Jacó vestiu a roupa de Esaú, colocou pele de carneiro, e Rebeca, com os dinheiro aprendado, fez um assado de carneiro e deu para Jacó. Jacó vai lá e oferece para o seu pai. Isaac já era velho, estava com o pé na cova e cego. Mas Isaac era astuto. Aí Jacó chegou e falou com Isaac. Aí Isaac falou: quem é? Aí Jacó: Esaú. É você mesmo, Esaú? Não estou lhe reconhecendo. Vem cá. Chegou perto. Sentiu o cheiro de quem? De Jacó? Não, Jacó estava com a roupa de Esaú. Sentiu o cheiro de Esaú. Está estranho. Deixa eu pegar aqui nas suas mãos. Peludo, porque ele estava com pele de carneiro. Esaú. Traga aqui uma comida para a gente comer. Esaú era caçador. Jacó não. Jacó era muito bom de trabalhar. Um dos maiores empreendedores que a Bíblia diz. Mas Esaú era um bom caçador. E ele traz o que? Um assado. Aí você mesmo, Esaú, receba a bênção de primogênito. Nossa Senhora faz o mesmo conosco. Não a trapace, mas por plano de Deus, nós somos revestidos de Cristo. Nós recebemos o cheiro de Cristo. Nós levamos o Cordeiro que é Cristo imolado. E o Pai olha para nós, não vê o nosso pecado, as nossas falhas. Ele vê Cristo, que é Filho de Deus. Ou seja,
Ele olha para você e ama profundamente. Por isso somos chamados de filho de Deus. Por isso São João, quando escreveu, ele olha para nós e diz: olha como o Pai nos amou. Olha como o Pai nos ama de uma maneira grandiosa, de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, e de fato somos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O terceiro ponto é entendermos que somos amados, que somos filhos de Deus, mas que o mundo não nos conhece. Como assim? Porque São João diz que o mundo não nos conhece? Porque não conheceu o amor, não conheceu a Cristo, porque não conhece a Deus. Como assim o mundo não nos conhece? O mundo sabe que nós somos os cristãos, que adoramos um Deus que se encarnou, que morreu numa cruz. O mundo sabe quem são os cristãos, quem são os católicos. O mundo sabe, mas como assim não os conhece? São João está falando do amor de Deus. O mundo não sabe o que é o amor. E muitas vezes nós que experimentamos o amor, não aprofundamos nisso. Não sabemos o que é o amor. A gente acha que amor é uma experiência emocional, sentimental. É algo que toca o coração. Isso não é o amor. Esse sentimento que você tem não é o amor. Quem medita sobre isso? O maior teólogo vivo, o maior teólogo do século XX e do século XXI, Bento XVI, um dos homens mais inteligentes do mundo, que recentemente escreveu que está voltando para casa. Se você não leu ainda esse texto de Bento XVI, leia. Leia, leia. É um santo. Um santo. Ele está dizendo que está voltando para casa porque ele já sente que vai morrer. E ele diz que o coração dele sente saudade do céu, que a vontade dele é encontrar com o Pai. Bento XVI, no seu primeiro ano de pontificado, ele escreveu uma encíclica, se não a encíclica mais importante do século XXI, do mundo moderno. Deus Caritas Est. Se você ainda não leu Deus Caritas Est, Deus é amor, leia. Leia e você vai compreender o amor de Deus. Você vai compreender o amor de Deus. Vamos meditar sobre ela. Por que o mundo não nos conhece? Porque o mundo não conhece o que é o amor. Se o mundo não conhece o que é o amor verdadeiramente, não conhece Deus. Porque o próprio São João vai dizer que Deus é amor. E se não conhece o que é o amor, não conhece quem é Deus, não sabe quem é os cristãos. Não conhece os cristãos. Porque somos filhos de Deus. Porque a roupa que nós usamos não é a nossa roupa. Assim como Jacó usou a roupa de Esaú, nós usamos as vestes de Cristo. E se não conhecem a Cristo, não conhecem a nós. E o que é o amor? São João explicou. Deus é amor. O amor é Deus. Se a gente trazer a meditação para a linguagem, como João escreve, o Papa Bento XVI faz isso. João escreve em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois foi traduzido para o latim, que é a edição da Vulgata, por São Jerônimo. E depois fez outras traduções. O primeiro a fazer uma tradução não oficial foi Martinho Lutero. Fez a tradução. Inclusive os livros que não tem nas Bíblias protestantes, ele traduziu para a Bíblia protestante. Ele fez a tradução para o alemão. E posteriormente se espalhou, principalmente depois que traduzido
do alemão para línguas que estavam se desenvolvendo rapidamente, como inglês e francês. A Bíblia se espalhou pelo globo terrestre rapidamente. Mas a princípio João escreveu em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. O Evangelho de João e as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse foi escrito em grego. João, acredita-se que João escreveu todos esses textos em um tiro só. Especialmente as cartas. Ele escreveu a carta, enviou, escreveu outra carta, enviou, escreveu a última carta e enviou. Ele enviava aos cristãos. Por isso são chamadas cartas católicas. O Evangelho, quando os que escreveram o Evangelho, João, Mateus, Marcos e Lucas escreveram o Evangelho, eles não tinham a intenção de enviar as pessoas. Eles escreviam o Evangelho para catequizar os novos cristãos, para conhecer a vida de Cristo. E principalmente para que os novos bispos e padres, que vinham depois dos apóstolos, ensinassem corretamente a boa nova. Então João escreveu o Evangelho e deixou ali para que seus discípulos propagassem o Evangelho. E o livro do Apocalipse, em especial, foi o último livro a ser escrito. Foi especial escrito também no cárcere, no fim da sua vida, mas especialmente quando ele teve notícias de que a perseguição contra os cristãos tinha sido aumentada, porque aumentou exponencialmente a perseguição aos cristãos. Não existia perseguição aos cristãos. Jesus foi crucificado, os apóstolos se esconderam pensando que os judeus iam perseguir todo mundo, mas os judeus não perseguiram todo mundo. Aí veio o Espírito Santo, Pentecostes aconteceu, aí eles tomaram-se de parresia e saíram a pregar. E a princípio eles pregaram livremente, que até Pedro e João foram na sinagoga, onde só tinha judeu, principalmente sumos sacerdotes e outros sacerdotes, escribas, fariseus. Eles foram pregar o Evangelho e não aconteceu nada. Mas quando começou a aglomerar-se, aí você começa a ver isso a partir do capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, finalzinho do 13, capítulo 4, quando começou a se aglomerar, começou a ter ciúme e inveja dos cristãos, porque todo judeu estava se tornando cristão. E eles começaram a ficar com medo e começaram a perseguir os cristãos. Aí houve o segundo martírio, depois de Cristo, claro. Cristo e o primeiro martírio cristão na era cristã, que foi Santo Estevão, que era diácono. Primeiro martírio. A partir dali começou a ter uma perseguição com os cristãos. Primeiro com Paulo, que era Saulo e perseguia os cristãos. E já tinha ali uma história de perseguição aos cristãos, mas não era tanto. Por quê? Quem dominava era o Império Romano. E o Império Romano só acolhia algumas denúncias que vinham dos judeus. Havia perseguição por parte dos judeus, mas não vinha perseguição por parte de Roma. Até que, quando os cristãos dominaram toda a região, quando eu digo dominaram, é que a maioria das pessoas eram cristãs, o Império Romano começou a ver o cristianismo com maus olhos. Vai acabar. Criou-se a religião do imperador. Já existia a ideia de chamar o imperador de Deus e exaltar o imperador com Ave César. Já tinha essa ideia. Mas ainda não tinha o culto ao imperador. E quando começou o cristianismo a ficar muito forte, começou o culto ao imperador. E os cristãos se negaram a fazer o culto ao imperador. E a maioria dos cristãos morreram por causa disso. Mas nessa época que já tinha o culto ao imperador e os cristãos estavam morrendo e perseguidos, onde é que estava João? Preso na ilha de Patmos, que é uma ilha que fica ali no Oriente Médio, próximo à Europa, próximo ali a Jerusalém, próximo àquelas comunidades ali da Ásia. Então existia uma prisão ali, João estava ali, preso, velho, já tinha sofrido muito, muito mesmo. A gente pensa porque o único apóstolo de Jesus que não foi martirizado foi São João. Mas a gente pensa que ele foi o primeiro que sofreu, pelo contrário.
Ele foi um dos que mais sofreram. E foi aí que ele escreveu o livro do Apocalipse. E nesse meio de tortura, todos esses escritos de João meditam sobre um tema central: o amor de Deus. E ele escreveu em grego. O Papa Bento XVI, eu fiz esse apanhado de história para a gente compreender como João escreveu, o motivo de João escrever. E como ele escreveu em grego, algumas frases ele diz o amor com uma palavra grega. E em outras frases ele diz o amor com outra palavra grega. O amor em grego é dividido em 5 palavras. O cristianismo adotou 3 palavras. O cristianismo adotou 3 palavras gregas. A gente conhece. Filiação, filhos. Porque o latim é uma ramificação do grego. Então as palavras latinas, português, inglês, têm uma sonoridade um pouco parecida. Filo, amor, filhos. Fraternidade vem de filo, irmãos. É o amor que temos entre irmãos. Em alguns momentos, João utiliza essa palavra. É um amor simplório. É um amor que é muito sentimental. É um amor afetivo. Esse amor que temos de uns pelos outros, pai, filho, mãe, filho, é um amor filo, é um amor afetivo. É um amor de carinho que espera a reciprocidade. Essa é a única forma de amor que o mundo contempla, mas só contempla na superficialidade, mas que o mundo vê. A segunda forma de amor é o amor eros. Eros, erótico, essas palavras são juntas, porque é um amor carnal. Também é um amor sentimental, mas ele é um pouco mais profundo, o amor eros. Ele ao mesmo tempo aprofunda na sentimentalidade, mas ele também aprofunda na racionalidade, no bem-querer do outro, no cuidar do outro, no envolver-se pelo outro. Enquanto o filho se preocupa mais em receber o amor eros se preocupa mais em doar amor. É muito mais comum da mãe para com o filho, marido e mulher, mulher e marido. É muito mais comum esse amor eros. O amor eros pelo mundo ficou taxado, por isso a palavra erótico, como o amor de relação sexual. Mas é muito mais profundo que isso. Mas o mundo só vê a superficialidade. Ou seja, o amor filo é um amor que recebe, mas ao mesmo tempo doa. Mas ele se preocupa em receber. É um amor afetivo, um amor fraterno. O amor eros é um amor que se preocupa muito mais em dar, cuidar, ver o outro feliz, ver o outro amado. E o amor, que é o ponto central da carta de São João, principalmente a primeira carta, é o amor ágape, que quando é traduzido para nós, em latim, caritas. Caritas. Aí superficialmente o mundo olha para caritas, caridade, e vê que é só uma filantropia. Vamos aqui dar uma esmolinha que já é amar o próximo. Isso não é caridade. Esse amor grandioso é o que a gente contempla na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos abrir? 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do versículo 4. Amor ágape, caritas. Por isso que a tradução da Bíblia da Ave Maria, a maioria que nós usamos, utiliza a palavra caridade.
Porque ela é uma Bíblia que traduziu do latim, que foi traduzido do grego. 1 Coríntios 13, a partir do 4. A Bíblia da Ave Maria é uma Bíblia que não tem uma tradução boa. Não é uma Bíblia excepcional de tradução. É boa para rezar, eu gosto bastante. Mas ela tem essa característica. Por quê? Foi escrito em grego, foi traduzido em latim e ela foi passada para as outras línguas. Especialmente da Ave Maria, que não vem nem direto do latim. Na verdade, ela é traduzida de outras fontes. Então ela pega a gira na rebaba e tem muitas palavras que vêm erradas. E por isso ela pega essa palavra, caridade. Porque ela vem do latim caritas. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, já utiliza um termo já mais sofisticado. Porque a Bíblia de Jerusalém também ela foi traduzida do hebraico. Certo? Ela foi traduzida do hebraico. E também ela já puxa uma tradução mais das fontes. Por isso que não é a Bíblia de Jerusalém. Porque ela pega mais das fontes. Ou direto do grego, ou direto do hebraico, ou direto do latim. Especialmente o hebraico. Certo? Por isso a palavra caridade. Mas a gente já, com esse apanhado histórico, a gente já consegue compreender. Ágape, caridade, amor, já tem esse sentido superior ao amor que nós conhecemos. Ao amor que você conhece nas novelas. Ao amor que você viu o mundo pregando. Essas três palavras, amor, caridade, caritas, ágape, tem um sentido muito maior. Muito maior. Antes de lermos isso, entenda o amor de Deus por nós. Olha o que o Pai faz. Como o Pai nos ama. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. De fato, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar. E você olha para a cruz lá e vê como Jesus morreu. O que Jesus passou. Aí você vai entender o texto. Versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. Está prestando atenção nisso? Por isso o mundo não nos conhece. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor espera. O amor não tem inveja. O amor não é orgulhoso. O amor não é arrogante. Na verdade, ele se acha menor. Ele se faz menor. Olha o que Jesus fez. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. É o Rei dos Reis, o soberano, Criador de todas as coisas. O Evangelho de João capítulo 1 diz que sem Ele nada foi feito, com Ele tudo foi feito. Ele é o Verbo eterno. São Paulo, na carta aos Filipenses capítulo 2, vai dizer que Ele se esvaziou dele mesmo, se tornou homem. Sabe o que é para Deus se tornar homem? É como se a gente virasse barato. Muito menor a proporção.